E aí, meu querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Fabiana. Então, o que a gente tem para hoje? Se você assistiu às aulas anteriores, percebeu que nós trabalhamos as operações com números racionais. E hoje, essa aula é super especial. É aula para a gente praticar as operações com os números racionais. Vamos lá? Espero que você esteja aí acompanhando com o seu caderno, com o seu lápis e caneta para anotar e fazer os cálculos junto comigo. Vamos lá! Então, conjunto dos números racionais e nós vamos praticar as operações. Começamos aqui, primeiro, vamos fazer os cálculos de menos 5 oitavos mais 5 sextos. Vamos lembrar que nós temos soma, esta união de frações, mas com denominadores diferentes. Se recordam do que a gente tem que fazer? Muito bem, para quem disse aí, temos que calcular o MMC. E qual seria o MMC de 8 e 6? Fabiana, eu tenho uma estratégia. Eu faço 8, eu pego o maior denominador e pergunto, 8 divide por 8, mas não divide por 6. Qual que é o próximo múltiplo do 8? Ah, é o 16, mas o 16 não divide por 6. E o próximo múltiplo do 8? É o 24. 24 divide por 8 sim e divide por 6 também. Assim a gente encontrou que o MMC é 24. É uma excelente estratégia e também temos a fatoração prima. Ou seja, o MMC aqui é 24. E aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos encontrar frações equivalentes cujos denominadores são iguais. 24 dividido por 8, 3. E 3 vezes 5, 15, conservando o sinal. 24 dividido por 6, 4. E 4 vezes 5, 20. Transformamos as frações iniciais em frações equivalentes, mas com o mesmo denominador, para agora a gente aplicar a outra regra. Denominadores iguais, conservamos o denominador e fazemos o cálculo apenas com os numeradores. Se eu devo 15, né, como a gente faz aqui aquela brincadeira de quando for negativo ser uma dívida, e eu tenho 20, eu fico assim com 5/24, ok? Vamos aqui para mais um probleminha, mais uma soma. Eu tenho menos 1/12 e 3 décimos positivos. Frações com denominadores diferentes. O que eu devo fazer? É claro, fazer o MMC. E aí, qual seria o MMC de 12 e 10? Fabiana, eu posso fazer 12 vezes 10 e achar o MMC? Não, você vai estar achando um múltiplo, mas não o menor múltiplo. Não que fique errado. Você pode fazer isso. Mas saiba, no final você terá que simplificar, porque este denominador, como ele não é o menor, você vai ter uma fração muito alta. 12 vezes 10 seriam 120, e 120 não é o primeiro, o menor múltiplo de 12 de 10. No caso aqui, o MMC é 60. 60 dividido por 12, 5. 5 vezes 1, 5. 60 dividido por 10, 6. E 6 vezes 3, 18. Assim eu tenho o 18 positivo e 5 negativo. Sinais contrários, a gente tem que subtrair um valor pelo outro e vamos ficar com 13/60 positivo, porque o 18 é positivo, ele tem maior módulo. Ok? Lembrando então que quando eu estou fazendo adição, subtração de frações com denominadores diferentes, temos que fazer o MMC. Vamos para mais alguns exercícios aqui, hein? E neste exercício, onde nós temos frações e número decimal, não há como resolver desta forma. Vocês precisam fazer transformação. Ou a gente transforma as frações em decimais, ou o decimal em fração. A gente tem o hábito de fazer o decimal virar fração. E alguém aí pode perguntar por quê? Porque, às vezes, as frações geram dízimas periódicas e nós não vamos conseguir fazer cálculos com dízimas periódicas. No caso aqui, 2 terços e 5 sextos
gerariam dízimas periódicas e não seria possível fazer os cálculos. Daí, se faz necessário transformar os 5 décimos em fração, e que o próprio nome, a própria leitura já nos ajuda, 5 décimos. A primeira coisa, então, transformei os 5 décimos que estava em decimal em fração. E depois, observando que os denominadores são diferentes, temos que fazer o MMC. MMC de 3, 6 e 10 é igual a 30. Fazemos a transformação aí de frações que tinham denominadores diferentes por frações com o mesmo denominador e equivalentes. Cuidado que tem muito aluno que faz o seguinte: coloca o 30 como denominador, mas mantém o 2, o 5 e o 5. Erradíssimo, a gente não faz isso, nós estamos encontrando frações que sejam equivalentes às primeiras, mas que contenham o mesmo denominador. Agora é só operar os numeradores. 20 com 25, 45, e 45 a gente tira o 15, nós vamos ficar com 30. 30 sobre 30, que é igual a 1 inteiro. Certinho? Vamos aqui para este outro exemplo, né? 2 terços, 5 sextos, menos 1 meio. Observem com atenção, eu trouxe de propósito essa questão. O que vocês estão vendo de diferente uma questão da outra? O que tem de diferente? Ah, Fabiana, nós temos aqui 5 décimos em decimal e aqui a gente tem 1 meio. Então, vamos verificar o que aconteceu. Fizemos o MMC, que deu 6. Depois do MMC, deu 1. Deu o mesmo resultado. Vocês sabem por quê? Porque 1 meio é a mesma coisa que 5 décimos. É a mesma coisa que os 5 décimos em fração. São frações equivalentes, aquelas que possuem números diferentes, mas que representam a mesma quantidade, certo? E aqui eu trouxe um último exercício nesta página, que estamos fazendo cálculos com decimais. 1 inteiro, 47 centésimos, 1 inteiro e 9 décimos e 63 centésimos. Nós trabalhamos, quando eram decimais, a gente iguala as casas decimais para facilitar, porque senão pode acontecer de um aluno colocar este 1 embaixo do 7 e este 1 é inteiro. O inteiro é aquele número que fica antes da vírgula. Neste caso aqui, o que eu fiz? Vou mostrar para vocês. Eu juntei os números positivos, 1 e 63 centésimos, então fiquei com 1 inteiros e 63 centésimos, e juntei os negativos, e fiquei com 2 inteiros e 37 centésimos negativos. Assim, depois, eu só fiz o cálculo de subtração entre eles e mantive o valor negativo, porque o negativo era o que tinha maior módulo, certo? Então, apenas cuidado com o posicionamento. Vírgula debaixo de vírgula, décimo debaixo de décimo, parte inteira embaixo de parte inteira. E, se for necessário, iguale as casas para facilitar os cálculos. Aqui eu trouxe um problema para a gente contextualizar. Gabriela tem uma fita com 2/5 de metro de comprimento. Para um trabalho escolar, ela precisará de 3 fitas iguais a essa. Quantos metros de fita ela vai usar neste trabalho? Ou seja, ela precisa de 2/5 em uma situação. E ela quer fazer isso usando 3 fitas iguais. Qual seria o cálculo? O que nós temos que fazer? Se trata de uma multiplicação de frações. E como a gente faz? Vocês se recordam? Eu tenho 3 que multiplica 2/5. Numerador com numerador e denominador com denominador. Vamos ver aqui? Primeiro eu coloquei o 1 no denominador, para a gente lembrar que 3 inteiros é a mesma coisa que 3 sobre 1. E agora multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador. Assim nós vamos ficar com 6/5, que também pode ser transformado em decimal, dividindo o 6 por 5, e vamos ter 1 inteiro e 2 décimos. Ela vai usar, então, 1 metro e 2 décimos do metro
de fita nessa situação. Vamos aqui para um outro problema. Numa empresa, 5/8 dos funcionários chegam ao trabalho usando transporte público. Desses 5/8, né, neste caso dos 5/8, 4/5 usam o metrô. Então a pergunta: que fração dos funcionários dessa empresa usa o metrô? Nós não estamos falando de todos os funcionários, nós estamos falando daquela quantidade de funcionários que usam um transporte público, que seriam 5/8. Então eu quero calcular 4/5 de 5/8, ou seja, fração de fração. Fração de fração na matemática é a mesma coisa que multiplicação de frações. E como a gente faz? Como nós fizemos no exercício anterior. Numerador com numerador, denominador com denominador. Vamos ter o resultado aqui de 20/40, mas precisamos simplificar. Por isso aqui deu 1/2, 20 dividido por 21 e 40 dividido por 22. Metade dos funcionários que usam transporte público, metade usa o metrô. Ok? Compreenderam aí como se faz fração de fração? Vamos continuar. Se em um supermercado o quilo da costela é de R$ 14,90, quanto Karina pagaria por 2,5 kg? Quanto que ela vai pagar por essa carne? Então veja, 1 quilo custa R$ 14,90 e eu quero saber o valor de 2,5 kg. Como eu devo proceder? Eu tenho R$ 14,90, que é o preço de 1 quilo, mas eu não quero 1 quilo, eu quero 2,5 kg. Basta eu multiplicar por 2,5. Ou seja, é o preço vezes a quantidade. E aí, multiplicando números decimais, nós vamos recordar que a multiplicação é feita naturalmente, mas que lá no final, no produto, nós vamos ter que acrescentar a vírgula usando as casas decimais dos fatores. Vamos ver então aqui. Eu tenho a multiplicação de 5 vezes 0, né? 5 vezes esse 1.490 deu aqui 7.450. E depois o 2 vezes o 1.490, como se não tivesse vírgula, nós temos aqui o 29.800. Ok? Vamos somar. A gente soma esses valores que vocês já sabem. E no final, o que foi feito? Quantas casas decimais eu tinha no primeiro fator? 2. E no segundo fator? 1. Então, no produto, eu tenho que ter a soma de casas decimais de acordo com os fatores. No caso, 3 casas decimais. Assim, a Karina vai pagar R$ 37,25 pela carne, por esses 2,5 kg de carne. Certinho? Vamos aqui para mais um problema. Hoje nós temos muitos problemas porque, como eu disse, a gente está praticando os cálculos com os números racionais, principalmente com decimais e frações. Roberto vendeu toda a produção de soja de sua fazenda para 3 cooperativas da seguinte forma: 1/4 para a cooperativa A, 1/3 para a cooperativa B, 5/12 para a cooperativa C. Que fração representa a quantidade de soja que Roberto vendeu para as cooperativas A e B? Então, eu quero saber o total. Nós vamos fazer um cálculo de adição. Nós vamos adicionar 1/4 a 1/3, que seria a venda para estas cooperativas. Soma de frações com denominadores diferentes novamente. Fazemos o que? Você aí de casa lembra? Que a gente precisa encontrar o MMC. 3 e 4 são chamados de números primos entre si. Que isso, Fabiana? O 4 não é primo, mas com o 3 ele é primo. Eles possuem apenas o 1 como divisor comum. Então, são chamados de primos entre si. Daí eu faço o MMC multiplicando um pelo outro, 4 vezes 3. Achamos o MMC, transformamos as frações iniciais em frações equivalentes e depois somamos os numeradores e conservamos o denominador. Assim, a gente tem aqui que para as cooperativas A e B
foi vendido 7 dozeavos daquela soja. E para ser 5 dozeavos que completaria o total ali da venda, certo? Então, espero que com essa aula você tenha compreendido um pouco mais dos cálculos com os números racionais. O importante mesmo é que você também treine bastante em casa. Por quê? É exercitando que a gente aprende. Assim, eu despeço, desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.